Olá! Mais uma vez nós vamos meditar um pouco na importância da Palavra de Deus. Meditar no que a Palavra nos ensina. Lá no livro de Juízes, nós temos, para mim é o pior, o livro mais trágico da Palavra de Deus. O livro mais terrível que a gente tem ali para aprender com os nossos antepassados da fé. Depois que Josué conquista, entra com o povo de Israel na terra prometida, luta com a direção do Espírito de Deus, com a direção do próprio Senhor. A gente vê ali a narrativa logo no começo do livro de Juízes, falando que passa a geração de Josué, de Caleb, dos bravos guerreiros conquistadores da terra de Canaã. E a partir do versículo 10, no capítulo 2, diz assim: foi congregada também a seus pais toda aquela geração de Josué, dos guerreiros. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Quando eu li isso, fiquei pensando, meu Deus, como pode chegar neste ponto um povo cujo Deus operou grandes coisas, deu grandes vitórias, e de repente uma outra geração vem que não liga, não se importa, nem conhece este Deus grandioso, o mesmo Deus. A que ponto chega e como pode isso? E aí eu me lembrei de um ensino fundamental que Deus já tinha deixado para esse povo, para aquela geração que passou, que serviu a Deus, que conheceu ao Senhor. E tem um resumo do ensino, daquele alerta que Deus falou para aquela geração anterior. Está lá em Deuteronômio 6. A partir do verso 1, Moisés faz um resumo para aquela geração de Josué, de Caleb, dos guerreiros que vão conquistar a terra. E estes são, pois, os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para quê? Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que cumpras para que bem te suceda, e muito te multipliqueis na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Esta é a palavra que Deus comanda aquela geração para fazer antes mesmo deles começarem a conquistar aquela terra.
A geração de Josué, aquela que passou e veio a outra geração sem conhecer a Deus. A geração que vem após nós, ela só vai conhecer a Deus se nós inculcarmos nelas a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. E eu fiquei pensando, como que a gente faz isso? Nós faremos isso se nós mesmos praticarmos isso. E eu lembrei de uma família que praticou isso e que tem que ser o exemplo para a gente. O Deus que foi general de Josué, de Caleb, daquela geração vencedora e conquistadora, o próprio estrategista daquela conquista, o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor dos exércitos de anjos, os descendentes daquela geração não conheceram esse Senhor. E como estamos fazendo dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com os nossos descendentes, diante do que Deus ordenou lá em Deuteronômio, antes mesmo daquele povo conquistar a terra? Aí nós podemos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, que fala o seguinte: o Paulo instruindo o seu filho na fé, a próxima geração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, as escrituras, este Antigo Testamento, desde lá de Deuteronômio, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sendo nós, cristãos, filhos de Deus, instruídos na palavra de Deus, nós precisamos começar em nós mesmos e passar isso adiante, em qualquer tempo, em todo tempo, de manhã ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, aquele que guiou o exército de Josué, de Caleb, para a conquista da terra prometida, é o mesmo hoje, para nos dirigir e nos capacitar a influenciar, a ensinar as futuras gerações que hoje já são presentes conosco para o conhecimento do Senhor, porque sem o conhecer o Senhor dos exércitos, as gerações perecem e são pilhadas pelos inimigos ao redor. E os piores inimigos são os inimigos da nossa alma. Hoje, tão somente, como diz lá em Hebreus 12, precisamos nos desembaraçar do que é empecilho, do que dificulta nós cumprirmos essa tarefa. Tratar de deixar desculpas de lado, procrastinação, descontrole de sono, dormir tarde, acordar tarde, dar jeito em bagunça e desorganização que tira nosso foco, tira nossa concentração e nossa atenção, para nos concentrarmos no momento que precisamos tirar e ter para meditar na palavra de Deus. Precisamos deixar de vez por todas aqueles pecadinhos que Deus nos alerta contra eles, que tenazmente nos assediam, porque não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Precisamos dar nome a eles. Uma mentira, uma preguiça, prioridade errada, é pecado. É pecado e atrapalha o nosso verdadeiro empoderamento, que é o empoderamento do Espírito Santo de Deus, porque ele não vai trabalhar quando a gente está dando prioridade para aquilo que não é de Deus. Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira, uma tarefa, um papel a cumprir e é nosso somente. Nós não temos como delegar. Nós não podemos delegar o nosso relacionamento pessoal com Deus, o nosso tempo de conhecer o nosso Deus, de meditar com o Senhor de dia e de noite e passar isso adiante aos que estão sob nosso cuidado. É todo dia. E se eu não tenho tempo, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que acordar meia hora mais cedo, mas é imperativo. Eu não tenho como viver, nós não podemos, nós não temos como viver sem Deus, gente. Se com a minha família eu não consigo todo dia, nós precisamos determinar que sejam 2 dias, que seja um dia, mas que seja sagrado, que seja tempo de qualidade e inegociável, para que cumpramos o que Deus diz. Prossigamos e sempre prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua volta é certa. Nós precisamos conhecer para pregar e ensinar a Bíblia a nós mesmos e aos nossos. Fazemos isso quando tiramos um tempo, todo dia, para o Espírito Santo nos ensinar e nos guiar a toda a verdade contida na Palavra de Deus. A Bíblia, de forma sistemática, a gente abre, planeja e recorda seus ensinos, lembrando o Evangelho a nós mesmos, confirmando o Evangelho em nossos corações e no coração dos nossos, para que haja salvação. Caso contrário, a semente seca, o pássaro rouba, as pedras abafam no caminho, e a semente não brota, não cresce, não dá fruto. E quantos se perdem? E se perdem no conhecimento do Senhor, no decorrer da vida. Que tragédia! Se não trouxermos sempre a lembrança, o conhecimento do Senhor, os seus mandamentos e a sua verdade, a próxima geração vem sem conhecer a Deus. O Senhor nos chama à sua presença constante, de forma disciplinada, com o fim de nos santificar, para participarmos de sua santidade. Nós temos um chamado de Deus à perseverança, à firmeza na fé, à coragem na caminhada cristã. Ele nos exorta a não desanimar, não nos definhar espiritualmente, um chamado a olharmos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que suportou grande oposição de pecadores contra si mesmo. E qual o ganho? Para se assentar à direita do trono de Deus. E nós estaremos lá também. E conosco todos os que cuidarmos em ensinar, inculcar esse conhecimento no seu coração e também levarmos aos pés da cruz, para que sejam salvos por Deus. Vale a pena. Ao olharmos as dificuldades ao nosso redor, doenças, perdas de toda forma, ainda que sejamos levados a pensar que estamos recebendo castigo, não é castigo. O Senhor está no comando da nossa vida. O Senhor está nos disciplinando, nos aperfeiçoando, pois somos filhos e o Senhor corrige aqueles a quem ama, porque nós não podemos menosprezar a disciplina do Senhor, nem desmaiar quando Ele reprova, porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus está trabalhando em cada um de nós. Para quê? Para produzirmos frutos pacíficos, frutos de justiça. E para terminar, eu quero ler com você Hebreus 12, 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que o Senhor Deus nos agracie com a graça que está em Cristo Jesus.